Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor e dizer que nesta noite eu quero refletir com vocês de que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Nós vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler do 1º ao 5º verso. Gálatas 4, de 1 a 5. Quem achou diz amém, quem não achou, encontre, né? Diz o seguinte: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão e aos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos orar mais uma vez, já oramos, mas vamos pedir: Senhor, abra o nosso entendimento e a nossa mente, ó Pai, o nosso coração, para que possamos entender qual seja a sua boa e agradável vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer para vocês essa noite que, nesta semana, refletindo a respeito desse texto de Gálatas e com os episódios da semana, me veio à mente essas questões. Deus ter um tempo específico, certo para todas as coisas. O tempo de voo que aquele avião tinha que fazer, a sua autonomia de voo, era de 4 horas e 22 minutos. E o tempo, o piloto, por incrível que pareça, colocou que a viagem duraria 4 horas e 22 minutos, né? É claro que ele sabia que ele não gastaria todo esse tempo. Sobraria o tempo para ele chegar no aeroporto. Ele não contou com os imprevistos. E a razão daquele avião cair e matar todas aquelas pessoas foi o tempo. Como o avião teve que ficar mais tempo no ar do que aquele piloto previu, o avião acabou o combustível e caiu e todos morreram. Até um conselho a todos aí: encha os tanques, tá? Encha os tanques. Senão você vai ter que sair empurrando o carro no meio da rua aí daqui a pouco. Mensagem subliminar. Não tem nada a ver, né? O tempo que ele tinha de voo foi maior do que o combustível que ele tinha. Provavelmente ele encheu o tanque, sim, mas a autonomia de voo daquele avião não era suficiente para aquele voo, né? Coisas fora do tempo podem ser muito ruins. Coisas boas fora do tempo pode ser ruim. Aquele avião tinha autonomia de voo, mas infelizmente teve que ficar um pouco mais e aconteceu a tragédia que aconteceu. Coisas muito boas podem se tornar ruins fora do tempo. Eu li o relato de uma adolescente que se engravidou sem ter casado, sem ter marido. E ela disse o seguinte, que quando ela engravidou e no momento da concepção, ela sentiu como que se a vida estivesse sendo arrancada de dentro dela. Imagina uma menina de 14, 15 anos, com todo o sonho pela frente, uma vida toda, se vendo tolhida de todo o seu sonho e sabendo que ela teria que cuidar de uma criança dali para frente. Uma criança é a alegria de uma casa. Um filho na família é uma bênção. Hoje eu fui na casa do meu irmão, que a minha sobrinha se acidentou, e
E cheguei lá, estava a criança dormindo, um menininho de 1 ano, né? É uma beleza, né, Simone? É uma alegria, dá um trabalho, é uma alegria. Mas uma criança fora do tempo, meus irmãos, pode ser uma tragédia. Claro que Deus é bondoso, Ele consegue acertar as coisas depois, mas a princípio é muito difícil. Eu conheço um pai que ele não se dá bem com o pai dele, e o pai dele é muito rico, e o pai dele, para fazer os gostos dele, ou a própria vontade, deu uma Mercedes-Benz para a filha desse pai, uma menina de 10 anos. Agora você já imaginou uma menina de 10 anos ganhando uma Mercedes-Benz? O que vale isso? Era melhor ter ganhado uma boneca, né? Uma boneca dessas que fala, que chora, que canta, que dança, né? Mas uma Mercedes-Benz, um carro aí de 200 e poucos mil reais, para que isso? Né? Coisa fora do tempo. Não é o momento daquela menina ganhar uma Mercedes-Benz. Quando ela tivesse talvez 19 anos, habilitada, aí sim, né? Ganharia uma Mercedes-Benz. Meu filho, quando se formou, disse: pai, eu quero uma Triton. Falei: Deus abençoe você, meu filho, mas você não vai ganhar uma Triton, porque eu não posso te dar uma Triton. Eu vou dar o que eu posso dar para você, né? Você quer uma Triton? Você vai trabalhar, depois você ganha o dinheiro e compra. Mas eu não posso. Não é o tempo. Não é o tempo de eu dar uma Triton para você, né? O autor do livro de Eclesiastes diz que há um tempo específico para todas as coisas debaixo do sol. E eu quero afirmar para vocês nesta noite, segundo a palavra de Deus, para o fortalecimento de nossa fé e consolo do nosso coração, que embora Deus esteja fora do tempo, sem estar limitado ao tempo, mas Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Deus não depende de tempo. Se você perguntar uma coisa para Deus agora, e Deus quiser responder daqui 1000 anos, para Ele não faz diferença nenhuma, porque Ele não está limitado ao tempo. Deus pode responder a sua pergunta daqui 1000 anos, daqui 1 minuto, daqui 10.000 anos, porque tempo não conta para Deus. Tempo conta para nós. A carta de Paulo aos Gálatas, ela está repleta da questão do tempo. Falando do tempo, ele começa dizendo que os Gálatas tinham esquecido que o tempo passou e estavam querendo voltar aos velhos rudimentos, às questões da lei, e estavam se esquecendo do tempo. Ele disse, chegou a ponto de chamar os Gálatas de insensatos, dizendo, acorda, gente. É comum de nós chegarmos aqui de repente e sairmos gateando aí aqui, dizendo Dudu, Gagá, Gagá, Dudu. Passou o tempo de gatinhar, né? Nós somos adultos. E a igreja dos Gálatas estavam retornando, estavam tendo um retrocesso na vida deles, né? E Paulo começa dizendo, o texto que nós lemos, que uma criança, quando criança, um herdeiro nada difere do servo. Porque, embora seja herdeira de todas as coisas, mas como criança, ela ainda não tem condições de administrar nada. Mas que depois, quando chega o tempo certo, né, ela pode ser, sim, administrar todas as coisas. E Paulo está dizendo, então, que aqueles irmãos haviam chegado à maturidade, tinham recebido a Cristo, mas ainda queriam voltar às velhas questões da lei. E durante essa exposição de Paulo aos Gálatas, ele fala que eles estão observando festas, dias, meses, anos, né? Inclusive Paulo fala aqui de tempo que ele ficou sem falar com o pessoal de Jerusalém, falou, 14 anos depois eu voltei. Ou seja, é uma carta que o tempo todo fala de tempo, de coisas que aconteceram, que passaram. Mas
O que de mais interessante nesses relatos de Paulo para nós nessa noite é que ele diz, no verso 4, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Por que que quando Jesus veio, o tempo era pleno? Eu entendo porque Jesus não poderia ter vindo nem antes, nem depois. Mas ele veio no tempo certo, no momento exato, né? Jesus nasceu no tempo correto. Vocês imaginem Jesus nascendo numa das tribos da África, isolada do mundo, sem acesso a nada, sem comunicação, sem nada nos dias de hoje. Eu gosto muito de olhar pela internet os mapas, né, do mundo, e eu viajo pelo mundo inteiro pela internet, né? Não pago passagem de avião, não pago nada, né? Tem aquele Google Street, né, que você vai na cidade, entra, anda pelas ruas, não sei quantos já exploraram isso na internet, mas hoje você tem a imagem do mundo inteiro praticamente na internet. Então você vai, né? Eu vou esses dias eu fui para os países da Europa, fui para o Japão, andei adoidado, perco tempo com isso, né? Vou onde eu nasci, vejo as estradas, os rios, né? Até as árvores mais antigas, eu gosto disso, né? E me chamou muita atenção uma tribo que eu vi na África, num local isolado, à beira de um rio, numa região onde muito longe, muitos quilômetros, você percebe pela visão, de que não há nada ali naquela região. Mas há uma tribo próxima do rio, um local habitado. Eu fico imaginando Jesus nascendo num lugar daquele, né? Qual seria o alcance da mensagem de Jesus, o homem que estava nascendo para ser anunciado a todo mundo? Seria impossível. A Bíblia diz que Jesus nasceu no tempo certo, no tempo pleno, porque o Império Romano e o mundo daqueles dias estava preparado para isso, estava apto para receber a mensagem do Evangelho. O mundo naqueles dias havia sido preparado culturalmente através dos gregos, através da sua filosofia, através do que eles falavam, do que eles discutiam, do que eles pensavam, né? Quem é que nunca ouviu, né, palavra dos filósofos, sei que nada sei. Ou seja, é preciso discutir, é preciso buscar, é preciso investigar, né? E os gregos, com sua cultura, com a sua forma de pensar, com seu raciocínio, com a expansão da língua para todo o império, fez com que a mensagem de Jesus fosse alcançada em todos os rincões. Imagina se Jesus tivesse a língua do povo lá do Amazonas, afundado, lá dos índios, a língua que só eles sabem fazer e nunca ninguém traduziu. Seria difícil. Mas o mundo estava preparado culturalmente através da língua e do pensamento grego, que nós estudamos até hoje, né? Nas faculdades, né? A filosofia, a discussão, as conversas, né? Eles se assentavam para discutir, para falar, para descobrir, né? O mundo vivia esses dias. O mundo estava preparado politicamente através dos romanos. Os romanos daquela época haviam ganhado quase todo o mundo, estabeleceu-se por todo o mundo antigo. E quando Jesus nasce, o mundo estava sob o domínio do Império Romano. E o mundo gozava o que eles chamavam de Pax Romana, um momento de paz. Ao contrário do que a gente pensa, os países, eles tinham interesse em fazer parte da nação romana. Era uma vontade de juntar-se ao bloco romano. E em função disso, havia paz, né?
e estradas foram abertas, criaram comunicação, relacionamentos por todo o império, e isso facilitou a mensagem também. E o mundo também estava preparado espiritualmente através dos judeus. Os judeus eram um povo preparado por Deus, né? O berço espiritual para o nascimento de Jesus. Deus preparou um povo para trazer a revelação do Messias. E na plenitude dos tempos, cumpridas todas as profecias, Jesus nasce, desce da glória, entra na história humana limitada pelo tempo. Era o tempo certo. Jesus não poderia ter vindo em outra época. Jesus nasceu no tempo certo, na época certa, onde a sua mensagem se fez espalhar por todo o mundo. E Deus sabia disso. Deus sabia que aquele era o tempo em que Jesus deveria vir. Por isso Paulo diz: mas, em vindo a plenitude dos tempos, quando o tempo foi pleno, Deus envia Jesus. No momento certo, na hora certa, na ocasião certa, né? Visualizando um pouco o futuro, né? Os dias que nós vivemos, tal acontecimento já se passou faz 2000 anos. Jesus veio faz 2000 anos. Jesus foi anunciado a primeira vez de que viria lá em Gênesis. Quando o homem peca, Deus já anuncia que viria um que pisaria na cabeça da serpente, e esse era Jesus. E desse anúncio até a vinda de Jesus, passou em torno de 3000 anos. 3000 anos depois, Jesus nasce. Veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus e prometeu que iria voltar. Eu voltarei. E 15 dias depois o povo já estava olhando para o céu esperando Jesus, né? Jesus foi, 15 dias, vai voltar, já vamos preparar uma comida aí que Jesus está voltando, e passou 15, passou 20, passou 30, e Jesus não voltou. E depois de um certo tempo começaram a discutir entre eles lá, o que será que estava acontecendo, será que Jesus estava retardando a sua vinda, né? E começaram a discutir essas coisas, né? Por que será que a volta de Jesus não aconteceu ainda? Por que Jesus não veio ainda? Sabemos que se Jesus voltar hoje, nós resolveríamos muitos problemas. A Bíblia diz que Jesus não voltou ainda porque Deus é longânimo e quer que o máximo de pessoas tome conhecimento, se arrependa e seja salva. Porque quando Jesus voltar, as oportunidades cessarão, né? A volta de Jesus hoje seria muito boa, gente. Seria excelente. Nós resolveríamos vários problemas, né? No Brasil, de cara, nós íamos acabar com a Lava Jato. Mas não acabar do jeito que os deputados estão querendo acabar para não fazer mais nada. Não, porque nós íamos resolver, ia fazer justiça, ia resolver e não precisaria mais de Lava Jato, né? De cara, acabou o noticiário da televisão, não vai precisar falar mais de Lava Jato, né? O terrorismo que campeia o mundo todo hoje, que ameaça todos os lugares, né? Especialmente na Europa, Estados Unidos, que no Brasil, graças a Deus, nós estamos livres, né? Nós temos outros tipos de terrorismo, mas seria exterminado também, né? O fim do jugo dos poderosos sobre os oprimidos, que nós vemos aqui no Brasil constantemente isso, resolveria. Moralidade na política resolveria. O fim da fome, já que o mundo passa fome, muita fome, né? Graças a Deus, por aqui não chega isso, mas por aí afora se passa muita fome. Igreja perseguida, cristãos sendo mortos, né? Seria resolvido.
O conflito judaico-israelense com os árabes, né? A maior briga, mais antiga, mais difícil briga que existe, que contamina o mundo inteiro, seria resolvido também, né? Nós teríamos solução para os refugiados que estão hoje rondando o mundo afora, né? Ou seja, a volta de Jesus hoje seria muito, muito boa. Nós teríamos o fim do desarmamento. Nós sabemos que o mundo hoje está prestes a explodir, com todo o armamento que existe, né? O fim dos presídios. Muita gente aqui da nossa região ia ficar desempregada, porque ia acabar. A primeira é minha esposa, que já levava o pé na bunda. Fim dos presídios, fim do tráfico, fim das drogas, né? Vai ser ótimo a volta de Jesus. Mas por que Jesus não voltou ainda então, né? Se vai ter tudo este bom, por que Jesus não voltou ainda? E eu diria que pelo mesmo motivo que ele não veio antes dos 3.000 anos, né? Assim como ele aguardou para vir a primeira vez, certamente Deus tem os seus motivos e a sua forma de conduzir a história, de conduzir a humanidade para que Jesus não tenha voltado ainda. Como disse, né, não que Jesus retarde a sua vinda, mas é que ele é misericordioso em alcançar o máximo número de pessoas, né? Por isso ele não voltou ainda. Há uma promessa no livro do Gênesis, assim que Deus chama Abraão e para o seu povo, e disse que ele tomaria a terra de volta, a terra de Canaã, né? Mas que isso não aconteceria enquanto não se completasse a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus tinha um projeto para com os amorreus, com os povos que habitavam a terra que era do povo de Israel. E Deus disse que enquanto não completasse a medida da iniquidade. É aquela história do copo derramando, né? O copo está cheio, mas ainda não está completo. Enquanto esse copo da iniquidade desses homens que povoavam a terra de Canaã não se completasse, Deus não autorizaria seu povo a entrar na terra. E em função disso, Israel ficou 400 anos escravo no Egito. Por que não foi 100? Por que não foi 200? Por que não foi 300? Porque foi o tempo que Deus usou e que era necessário para que se completasse a medida da iniquidade dos amorreus, quando Deus diria, não dá mais, agora eu vou fazer justiça. Deus aguardou e foram 400 anos nesta luta. O que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, é que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Embora nós muitas vezes achamos que está errado, por que Jesus não veio ainda, né? Você fala para um adolescente, por que, né, Jesus precisa voltar? O adolescente fala, não, espera pelo menos eu casar, né? Aí você conversa com uma pessoa mais de idade, as pessoas falam, é o fim dos tempos, Jesus precisa voltar mesmo, é o fim dos tempos, a coisa está difícil, né? Mas Deus sabe exatamente o tempo certo de todas as coisas. Agora falando de maneira pessoal e direta, né? Vamos falar de maneira bem direta para nós mesmos. Eu queria que você olhasse para mim e me respondesse. O que você espera? O que você está esperando que ainda não aconteceu? Eu sei que todos nós temos muitas vontades. Mais do que vontade, nós temos necessidades. Mais que necessidades, nós temos coisas que
simplesmente parecem impossíveis para nós e nós estamos esperando. E ainda não aconteceu. Deus sabe o momento de todas as coisas. E se não aconteceu, não significa que não vai acontecer. Se for para glória de Deus, se for para alívio de repente de uma situação, de um problema, Deus vai fazer acontecer. Mas no tempo dele. E de repente Deus faz essa questão, faz no tempo dele, porque você precisa passar por alguns aprendizados. Porque Deus sabe da sua necessidade, sabe quando, como as coisas devem acontecer. É verdade que há coisas que acontecendo fora do tempo não tem mais sentido. Há coisas que a gente espera tanto e de repente acontece mais fora do tempo, e aí você percebe que, olha, realmente eu não necessitava disso. Eu esperei tanto, mas eu não necessitava disso, né? Sempre que eu falo dessas coisas, eu lembro de uma amiga nossa, amiga minha e da Carla, que aguentou um marido terrível, muitos anos. Um marido difícil, linha dura com os filhos, um marido complicado, difícil mesmo, todo tipo de problema que você imaginar, ele tinha. E ela orando por esse marido, uma serva de Deus, fiel, e esse marido nada. Veio câncer. Falou, bom, agora esse danado se dobra diante de Deus. Foi para o hospital, durão, deu uma melhorada boa, ficou mais ou menos, voltou para casa achando que estava curado, durão, veio o câncer novamente, ele voltou para o hospital, os médicos abriram, fecharam, e ele voltou para casa durão. Nesse processo de doença, de dificuldade, de repente o homem se desmonta. E assim, a conversão diante da pressão, às vezes a gente fica até meio duvidando, né? A pessoa converteu por causa da pressão, não tinha saída, né? Mas ele começou a tomar algumas atitudes nos últimos dias de vida dele que eram atitudes de alguém que realmente havia se convertido. Fazer coisas que só alguém realmente convertido faz. E essa mulher tem o prazer e a graça de conviver com o marido convertido no hospital. E no fim de alguns dias, algum tempo, ele morre de forma serena, alegre e em paz no hospital. Eu não tenho dúvidas, diante de tudo que aconteceu, que aquele senhor realmente se converteu. Aí você fica se perguntando, mas por que Deus fez isso? Por que Deus deixou essa mulher sofrer tanto tempo? Por que não aconteceu antes? Eu não sei, meu irmão. Eu só posso dizer que Deus tem o tempo certo para todas as coisas, né? Em nossas orações, nós costumamos dizer, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso grande problema é que o tempo do céu não é o tempo da terra, e nem o tempo da terra é o tempo do céu. Aliás, o céu não tem tempo. E Deus tem a sua maneira de trabalhar, de agir e de fazer as coisas. E cabe a nós entendermos que na plenitude do tempo,
no momento exato, quando ele entende que é o momento, ele vai fazer o que tiver que ser feito. Quando nós lemos a Bíblia é muito fácil, né? A gente lê aqui, abre aqui em Gênesis, né? Ah, Deus criou o mundo, tal, pá, no princípio criou Deus os céus e a terra, tal. A gente puxa um pouquinho aqui. Ah, e o dilúvio? Olha, Deus está mandando dilúvio. Rapidinho, né? Depois, Deus chama Abraão, tal, né? O povo é escravizado, aí vem José, e a gente vai lendo assim. Na nossa cabeça parece que as coisas são rápidas, né? Parece que tudo aconteceu né? Gente, só o povo de Israel ficou 400 anos escravos, né? As coisas não acontecem rapidamente. Às vezes nós queremos que a nossa fé, o nosso jeito de entender as coisas, que Deus está ao nosso serviço e que vai fazer isso aqui hoje ou amanhã. E de repente não. Porque Deus sabe que o tempo certo de fazer as coisas. Deus sabe a hora certa das coisas acontecer. Quando a Bíblia fala dos heróis da fé, os heróis da fé eram aqueles homens que tinham fé mesmo e que esperaram em Deus. A Bíblia fala, muitos deles morreram sem ver, para que a fé deles fosse completada na vida dos outros, né? Nós temos aqui na nossa igreja a história da mãe do Zé, né? Que orou por aquele filho, orou, e ela não viu nada. Mas a gente sabe da fé dela, e a gente sabe que Deus ouviu. E a nossa fé foi então alicerçada, fortificada pela fé dela. Que ela não viu o filho convertido, mas nós vimos. E a gente sabia que ela cria nisso. E eu estou doido para chegar no céu, mas não estou com nem um pouco de pressa, né? Se eu chegar antes do Zé, para chegar para ele dizer, olha, deu certo, né? Aleluia. E é assim, meus irmãos, é dessa forma. Nós vivemos hoje dias em que o Deus que nós cremos, o Deus que se prega por aí, é meio que um Deus da mitologia, um Deus do paganismo, um Deus que aceita negócios, um Deus que eu chamo, ele vem, depois ele vai embora, né? Vocês lembram da Dini é um gênio? Quem que assistiu aqui? Acho que a grande maioria assistiu, né? No canal 174, acho, da Sky, ainda passa. Se vocês tiverem saudade, só ligar lá que ainda passa, né? Mas ela estralava o dedo e as coisas aconteciam. Nós queremos que Deus seja assim. Deus não se deixa enrolar pelas nossas vontades, pela nossa visão míope, pelo jeito de que nós olhamos as coisas. Deus faz as coisas no tempo certo. Jesus não voltou ainda porque não é o momento. Nós temos o privilégio e a graça de, conhecendo a palavra de Deus, ver que todo o cenário para a volta de Cristo está sendo montado. Tudo que precisa acontecer está acontecendo. Tudo. A gente estuda as profecias, a Bíblia, você vê que Deus está movendo o mundo todo. As coisas estão acontecendo como realmente devem acontecer, e a gente sabe que Jesus está para voltar. Eu não sei se mais 20, se mais 30, se mais 100 anos. Não sei. A Bíblia diz que quando perguntado para Jesus, né, da primeira vez, perguntaram para ele como é que seria isso, ele disse, olha, eu não sei, quem sabe é o Pai, né? Aí depois, quando ele ressurreto já, e perguntam de novo, ele diz, olha, não compete a vocês saber essas coisas. Certamente ele já sabia, né? Ele já sabia, mas ele não respondeu. Compete a vocês. Mas ele deu muitas dicas para a gente, muitas dicas, né? Para dizer de como seria, como aconteceria, como iria, né? E está tudo aí.
mas não sei quando. Mas eu sei que no tempo certo, na plenitude dos tempos, no tempo pleno, Deus há de se manifestar. E eu queria que nós trouxéssemos essa segurança de Deus, que consegue conduzir todo o globo terrestre, toda a raça humana, de que Ele consegue conduzir a sua e a minha vida, fazendo as coisas acontecer ou não acontecer no tempo correto. Amém? Nós vamos ouvir uma música só para encerrar, e eu gostaria que você se colocasse em atitude de oração, falasse com Deus agora. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Jesus! Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. De qualquer forma, continue. Esse sonho você ainda vai viver. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir.
Sua maneira, a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Jesus! Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira